Olha só, vamos lá, conforme o Consta adiantou, tivemos hoje uma entrevista do advogado de Jair Bolsonaro na Jovem Pan. E a entrevista terminou de uma forma misteriosa, com uma interrupção abrupta pelo apresentador, o Fernando Capês. Vamos ver. Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado, vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo... É isso que aconteceu. Foi dessa forma que a entrevista foi encerrada. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais, falou sobre esse caso, ele compartilhou ali um print dessa entrevista, aliás, compartilhou o próprio vídeo, né, da entrevista, e coloca aí na tela pra gente, Cláudio, por favor, o print da postagem do Bolsonaro. Ele escreve: advogado de Jair Bolsonaro sendo censurado ao vivo, bem na hora que ele falava sobre censura. Pois é, ele estava falando sobre a censura à própria Jovem Pan, e aí a entrevista foi encerrada dessa forma, abruptamente. Rodrigo Constantino, que nos diz da cena, em Consta. Lamentável e sintomática, né? Eu fico até com pena, como é que é o nome? Capes? Fernando? Eu não conhecia esse apresentador. Capes. É o ex-deputado lá, o promotor. Ah, tá. Eu fico até com pena, porque obviamente ele está num ponto ali ouvindo recomendações que vêm de cima, né? Do Marcelo, do Tutinha. Veja, é duro, né? Cuspir em prato que comeu, mas da forma que eu fui demitido 2 vezes, quando fui cancelado, me jogaram na cova do leão. Depois me recontrataram e aí me demitiram por pressão do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe. Né? Eu, Paulo Figueiredo, Zoe Martins, foi uma barca que passou na mesma época e todo mundo sabe o que aconteceu. Não é porque a gente fez alguma coisa errada, não é porque dava pouca audiência, pelo contrário, né? O 3 em 1 era o programa de maior audiência no horário, a gente estava passando a Globo News em vários programas já em horários, era o sucesso que estava incomodando, não o fracasso. E aí, se eu tinha chamada em sala particular de Alexandre de Moraes, pressão de tudo que é lado, a gente sabe muito bem o que aconteceu, até o Ministério Público entrou em cena. Bom, ô Brown, eu tenho... orgulho de dizer até que os 2 únicos comentaristas mais independentes, mais de direita, que permanecem nessa canoa furada, fui eu que os levei para lá. Fui eu que indiquei os 2. Eu não vou citar o nome. E eu sei que pelo menos um deles já está bem cansado disso, porque já me abriu que as mãos estão atadas, ou melhor dizendo, as bocas estão amordaçadas. Né? Você não pode falar um monte de coisa, cheio de dedos, você está o tempo inteiro andando em terreno minado. Né? Isso é muito triste. Porque eu não quero ficar culpando a Jovem Pan em si, falando que eles são covardes e tudo mais. Eu quero usar isso para mostrar que não existe mais democracia num país que isso acontece. Isso é coisa de Venezuela. A Jovem Pan vinha desbancando a Globo News. Hoje seria talvez a Fox News do Brasil. E ela foi destruída de cima para baixo pelo sistema. Na época da eleição, nós recebíamos o TSE dizendo que não podia chamar ladrão de ladrão, descondenado de descondenado, que tinha que ter mais equilíbrio no programa, porque só tinha um esquerdinha lá, tadinho, com as falácias pipérnicas. Porra, na Globo News tem alguém conservador? Me dá o nome de um conservador. O Demétrio Magnoli, que é um sociólogo de esquerda, tem que fazer as vias, às vezes, de quem tem razão, quem ainda tem a razão funcionando. Porque o resto é um bando de militante enlouquecido. Então, a Globo News é uma extensão do PT hoje em dia, do diretório petista. Lá não foi ninguém importunado, nada. Então, Brown, é muito triste quando acontece isso. Destruíram a Jovem Pan. A Jovem Pan sucumbiu. Tá aí a prova, né? E não é só essa. Eles aderiram. Eles tiveram que dançar de acordo com a música. E quem toca a música é o STF.